O Lakers que parecia, né, que ia nos enganar no início do jogo, num primeiro quarto bem constante, com uma defesa razoável. Jackson Hayes, no pouquíssimo tempo que esteve em quadra, né, conseguiu pegar rebote ofensivo, ajudando. Mais um ledo engano, né? Não foi nada mais, nada menos do que apenas um primeiro quarto. Depois, a equipe entrou num colapso, principalmente ofensivo, e acabou, né, tomando uma tunda, né, no segundo período de 38-20, né, e em dado momento nós chegamos a ter mais de quase 20 e tantos pontos de diferença. Brigamos, evoluímos um pouquinho, mas não suficiente para nos recuperarmos desses 18 pontos de desvantagens do segundo quarto e também um péssimo início, porque o terceiro quarto também, apesar de 35-30, não foi um quarto que minimamente nós vimos um time com uma constância. Houve uma run, houve uma melhora, principalmente com a permanência de Vando um pouco mais de tempo em quadra, e agora, né, é uma questão do que a gente vai falar sobre a questão da movimentação da nossa rotação. Não pode JJ Redick simplesmente entender, né, que o modo de se lidar com a rotação na temporada regular seria o mesmo modo de se lidar com a rotação dentro dos playoffs. Foi nítido, foi claro que desde o momento que você perceba que jogadores fundamentais no esquema tático, principalmente defensivo, e com, né, é lógico, é óbvio, a competência de saber minimamente se posicionar para os rebotes defensivos, quando isso aí não vai funcionar, ou não começa a funcionar, ou não está funcionando, você tem que minimamente abrir mão daquele 5 minutos de LeBron que entra, LeBron sai, 4 minutos ou 2 minutos, 3 minutos do Jackson Hayes, aí entra o Finney-Smith, aí daqui a pouco sai o LeBron para descansar, aí entra o Gabe Vincent, entra... Eu sei que isso é protocolar. Quem acompanha os jogos, como nós acompanhamos aqui, todos eles, na íntegra, a gente já sabe mais ou menos, é só pegar e anotar. Se você assistir o jogo inteiro e você pegar um reloginho, né, um cronômetro e marcar numa planilha, você vai ver certinho a repetição em todos os jogos. Só que playoffs é diferente. Se o seu jogador não está funcionando, você tem que colocar outro que funcione mais rapidamente, porque você não tem tempo para recuperação durante os jogos. Principalmente contra o Minnesota, que a gente sabe que está entre os 4 melhores potenciais ofensivos na liga, principalmente no perímetro. Onde a gente já sabia que iria acontecer, do que o nosso Chris Finch, o Wendell Guerreiro, fez? Gobert entrou, é o titular. Não vai funcionar, o Luka vai levar vantagem em cima dele, ele cometeu 2 faltas com 3 minutos, tchau, Gobert. E é o Gobert 3 vezes nomeado jogador defensivo da liga. Ah, mas o Gobert é jogador defensivo, sim, senhor. É importante, sim, senhor, defensivamente. O pessoal gosta de falar, gosta de sacanear, mas é uma realidade. A constatação não é minha. A constatação é de quem transformou ele durante 3 anos o melhor jogador defensivo da liga. Ora, bolas.
E a gente tem que aceitar, não tem o que ser feito. Então, a presença ontem do Gobert ficou em quadra 24 minutos, neném. Entendem? O cara achou que não era para ficar, não vai ficar. Assim como o Hashimura, que entrou blasé no jogo, não era para ficar, não fica. Dá minutagem para o Vando. E o Vando ontem, quando entrou e conseguiu minimamente pegar ritmo de jogo, porque também, pessoal, tem um problema. Nós temos um problema. Você vai entrar para praticar um esporte, quanto tempo você leva para poder aquecer? Minimamente para jogar alguma coisa. Seja futebol, basquete, correr, nadar. Eu já fiz tudo isso e sei que demora. Eu normalmente, para aquecer dentro de uma corrida, e eu sou meio maratonista, eu faço meias maratonas, eu nunca fiz uma maratona, mas meia maratona, são 21 quilômetros aproximadamente, um pouquinho mais. Gente, no mínimo 4 quilômetros para você começar a parar de sentir dor. Para você começar a sentir o corpo quente, a começar a engrenar a sua respiração. Então, o cara entra num jogo pegado, físico, como é, contra esse time do Minnesota, que é um time extremamente físico. O cara entra 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, sai. O cara não tem tempo de aquecer. O cara não tem tempo de pegar ritmo. É por isso que a gente fala que o Clebão não vai ter a mínima possibilidade de entrar na rotação. Porque como é que o cara vai entrar num jogo desse? Numa loucura física igual a essa? Nessa correria? Não tem como, se o cara não teve um ritmo anterior na temporada regular. Então, a questão da nossa rotação ontem, é claro, a gente tem que dar crédito ao Minnesota, mas nós temos que dar um descrédito à visão que o Lakers teve em relação a como entrou em quadra e como iria enfrentar esse forte e físico time do Minnesota. A gente não pode, de maneira nenhuma, baixar o nível, baixar o tom da fisicalidade com esse time, porque os caras são pesados o tempo inteiro. Então, quando a gente entra num primeiro quarto, onde estávamos extremamente animados, o time descansou, aquela coisa toda, a impressão que dá é que a gente dominou o jogo totalmente no primeiro quarto, mas não. O que aconteceu? Fisicamente, nós entramos no mesmo ritmo que os caras e depois terminamos o primeiro quarto vencendo, né? Por 28-21, tá tudo tranquilo, tá tudo como a gente queria. Negativo. Tá tudo nada. Vai ficar como a gente queria ou vai ficar como a gente quer que fique se a gente manter o mesmo ritmo, a mesma imposição que a gente estava mantendo no primeiro quarto. Mas no segundo quarto, simplesmente isso acabou. E neste caso, né, cabe muito na questão do que a gente faz depois da saída do Luka. O Luka teve um primeiro quarto invejável, 16 pontos, matando bola de 3, dominando as ações como sempre faz, jogo após a sua chegada no Los Angeles Lakers. Só que temos um problema. Eu não posso ter um armador, né? Porque o Luka é o armador do time. Eu não posso ter um armador que só me der uma assistência no jogo inteiro. Ah, Alex, mas aí ele vai passar a bola para quem? Para os cabeças de bagre? Para o Finney Smith? Para o Gabe Vincent? Para o Vando? Ué, mas peraí. E o LeBron? E o Lucas? E o Reeves são cabeça de bagre? E se você minimamente não botar os cabeças de bagre para poderem pegar ritmo e confiança para arremessar, você confiar nos caras, como é que você vai fazer? Você não vai ganhar o jogo sozinho.
E uma coisa a se chamar a atenção, eu sei, ficou 40 minutos, fez 37 pontos, aproveitamento de mais de 50% na quadra, matou 8 de 9 em lance livre. Beleza. Gente, não estou aqui fazendo uma crítica ao que o Luka desempenhou no jogo. Ele jogou para um cacete. Só que ele não pode jogar como um cacete sozinho. Ele não vai ganhar jogo sozinho. Pode acontecer uma vez, de vez em quando. Agora, em 4 partidas de playoffs contra um time dificílimo igual esse do Minnesota, o Luka não vai jogar sozinho. E o Luka precisa distribuir jogo. É claro, é óbvio que foi bem nítido que talvez por incrível que possa parecer, apesar de todos os problemas físicos, apesar de tudo que a gente passou nessa temporada regular, a gente consegue entender que uma semana de descanso seria importante para o Lakers. Seria muito importante. Mas parece que esta uma semana acabou fazendo o quê, Andrei? Acabou tirando um pouco de ritmo do Los Angeles Lakers. Acabou fazendo com que o time esfriasse um pouco aquele nível que o Lakers estava. E parece que é realmente isso que aconteceu em determinadas questões. Principalmente LeBron James e Austin Reeves. Andrei, como a gente que está aqui nesse troço há tanto tempo, quantas foram as vezes que o LeBron se machucava? Não foram tantas. Mas quantas foram as vezes que o LeBron se machucava e quando ele voltava, ele não voltava da mesma maneira antes de se machucar. Ele sempre demora para pegar no breu. Ele parece que dá uma enferrujada na máquina do velho, apesar dessas 5 horas antes do jogo ele treinar, aquela coisa toda, mas parece que o velho perde um ritmo de uma tal forma que é algo estranho, mas acontece. E o Reeves parece a mesma coisa, parece que o Reeves tem que estar ali a 1000 por hora o tempo inteiro. Porque quando dá essa parada, o Reeves parece que engasga. Parece que você vai botar o álcool ou a gasolina no teu carro e a merda do álcool ou da gasolina estava batizada com água. Entendeu? Então, isso daí são problemas que aí não competem bem a questão da rotação, mas competem na questão que são 2 jogadores de suma importância e que são esses jogadores que eu, Andrei, Bulgarelli, Firu, Denis, o Luiz, todos nós aqui falamos a mesma coisa em relação a isso. A gente tem 3 jogadores que para marcar vai ser um pau com formiga, mas para você marcar o LeBron de ontem e o Reeves de ontem, não tem pau e não tem formiga, companheiro. Foi tranquilo, porque o Reeves escolhendo muito mal os momentos de arremesso, praticamente só vi uns 2 arremessos deles que não foi contestado, o resto todos eles contestados, então se ele estava contestado não era para arremessar do jeito que arremessou. LeBron também totalmente fora de ritmo, deu uma melhorada no terceiro, quarto período. Ah, mas já vai você falar do LeBron. Como é que eu não vou falar do LeBron? Temos que falar. O LeBron ontem, apesar de ter alguns bons momentos, mas não é o LeBron que a gente sabe que pode entregar, o que ele entrega. E ele sabe disso. Não precisa a gente fazer a autocrítica para ele, porque ele tem essa autocrítica e vocês podem se preparar, que terça-feira o coisa ruim vai estar ali, amigo. Vocês se preparem, porque se o Lakers não ganhar o jogo de terça-feira, já fica extremamente difícil, complicado da gente fazer alguma coisa nesses playoffs. Então é um jogo importante que vai ter que vir todo mundo babando.